Será que você passa por dificuldades emocionais porque você ainda não aceitou que é gay? Ou será que você ainda não aceitou que é gay porque você passa por dificuldades emocionais? Quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Como terapeuta, essa é uma questão muito importante que precisa ser trabalhada e ela é muito válida e sempre aparece nos meus tratamentos, tanto com individuais como nas mentorias em grupo. E hoje eu quero falar com você sobre isso nesse vídeo. Quero te ajudar a desvendar definitivamente as suas emoções e ajudar você a encontrar a resposta, encontrar a porta para a sua saúde emocional. Eu sou JP Cristano, eu sou terapeuta e eu ajudo homens gays a se aceitarem e a viverem felizes com a sua sexualidade. Mas será que é possível ser feliz enquanto você está sofrendo com ansiedade e depressão, por exemplo? O que são as emoções e como que elas moldam a nossa vida? Esse vídeo é sobre isso e eu quero te convidar para ficar até o final, porque tem muita coisa importante aqui que talvez você não saiba. Descobrir isso mudou completamente a minha vida. O que é uma emoção? Uma forma muito importante, em inglês, emotion. A palavra motion significa movimento. Emoção tem a ver com movimento, tem a ver com o seu corpo físico. Sempre que você perceber isso, quando se trata de emoções, a partir de agora, comece a prestar atenção no seu corpo físico, como o seu corpo físico se sente, onde vem um desconforto ou uma sensação de conforto. Emoção se trata do corpo físico, não é apenas um sentimento, como eu vou explicar isso para você agora. Eu vou trazer aqui uma definição do Antônio Damasio, e essa definição é adaptada. Antônio Damasio é um neurocientista que tem um trabalho muito bacana com relação à neurociência e às emoções. Ele disse o seguinte: a emoção é uma resposta adaptativa automática e inata, ou seja, de nascimento, de um animal mamífero diante de qualquer estímulo do seu ambiente. Eu vou ler de novo porque eu fico sempre querendo traduzir o que está escrito. Emoção é uma resposta adaptativa, automática e inata de um animal mamífero diante de qualquer estímulo do seu ambiente. Toda emoção causa uma variação psíquica, eu vou ler de novo. Toda emoção causa uma variação psíquica, ou seja, um processo de pensamento, e fisiológica, hormonal no organismo, com o objetivo de preparar esse indivíduo mamífero a responder da melhor forma possível ao estímulo recebido. Vou dar aqui alguns exemplos para você. Por exemplo, se você recebeu o estímulo das cócegas, uma emoção que você tende a manifestar é alegria. Só que depende do que aconteceu com você ao longo da sua vida quando você sente cócegas. Algumas pessoas sentiram dor, sentiram desconforto, foram humilhadas, foi desconfortável para elas. Então, embora o estímulo natural seja cócegas, despertar a emoção da alegria, fazer a pessoa rir, algumas pessoas não gostam, têm desconforto com relação a isso e desperta uma outra emoção diferente, ou seja, a reação física no corpo dela, os processos de pensamento e os hormônios que são disparados não são compatíveis com aquilo que seria talvez o automático que a maioria das pessoas desperta. Assim como, por exemplo, para algumas pessoas, quando vem uma pessoa vestida com lençol e algumas pessoas sentem medo, se alguém já fez essa brincadeira com outra pessoa e sabe que é só uma pessoa que está vestida com lençol, talvez essa pessoa não vai sentir medo, talvez ela ache graça disso e vai ficar dando risada e ela fique alegre quando ela sente isso. Então, isso é que são as emoções. São essas respostas que o nosso corpo tem de acordo com o processo de pensamento e de acordo com as reações fisiológicas. Ao longo desse vídeo eu vou destrinchar bem essa definição, que isso é muito importante que você entenda, tá? Para que você possa viver bem com relação à sua sexualidade. E aí eu quero começar a destrinchar essa definição dizendo que existem dois tipos de emoções. Que tipos são esses? Primeiro são as emoções primárias, que são emoções propriamente ditas, que são essas que vêm como um estímulo natural, automático e inato de todos os animais mamíferos. Ou seja, são 7 emoções primárias que são catalogadas pela neurociência: medo, raiva, nojo ou aversão, tristeza, susto ou surpresa, desprezo ou alegria. O que isso acontece? São respostas
automáticas, inaptas, como a definição que eu trouxe para você, e que elas ficam estampadas na expressão facial. Quando uma pessoa está alegre, você consegue perceber o sorriso dela, né? Esse aqui está sendo forçado, talvez não esteja tão natural, mas você consegue perceber que todo o rosto... Agora, quando uma pessoa está com raiva, você consegue perceber. Quando ela está com nojo, você consegue perceber. Quando ela está com medo, você consegue. Ou assustada, você consegue perceber. Então, as emoções, elas sempre vão gerar uma reação automática. A não ser que seja uma pessoa muito treinada a mentir, né? Uma pessoa que seja talvez até psicopata, que tem dificuldade nessa emoção, por exemplo, né? Não vou entrar nesse mérito, que não é o foco desse vídeo aqui, mas a não ser que seja uma pessoa muito treinada ou muito doente emocionalmente, ela tende a manifestar automaticamente, sem ela ter controle, o que ela está sentindo nas emoções. Essas são as emoções primárias. Elas acontecem automaticamente, sem que você possa controlar nada disso. O outro tipo de emoções que nós temos são as emoções secundárias ou os chamados sentimentos. Uma emoção secundária sempre vem depois da emoção primária. Primeiro, vem a resposta automática, adaptativa, ou seja, teve um estímulo, seu corpo respondeu, teve a emoção, e aí vem o sentimento. Esse sentimento, essa emoção secundária, ela sempre está atrelada a duas coisas: ao seu processo de raciocínio, ao seu pensamento e à tua história de vida. Lembra do exemplo das cócegas que eu falei? Uma pessoa, talvez, ela senta a cócega e ela até dá risada, mas isso talvez desperte nela, de acordo com a vivência que ela teve, sentimentos de raiva, de mágoa, de tristeza, por N coisas que possam ter acontecido na vida dela. E esses sentimentos, eles normalmente são de duas formas. Ou eles são uma reação proporcional àquela emoção, ou seja, alguém vem e dá um tapa na minha cara. Eu fico com raiva e daí eu começo a ficar revoltado e agressivo. A agressividade, ela já é um sentimento. Entende? Ela não é uma emoção. A agressividade é um sentimento que vai fazer com que eu parta para cima da outra pessoa. Porque eu posso sentir raiva sem ter agressividade. Eu posso sentir raiva, por exemplo, e ficar magoado com a pessoa. A mágoa é um sentimento. Eu posso sentir raiva e ficar ressentido daquela pessoa, sabe? O ressentimento é uma coisa assim, que quando a gente fica relembrando um negócio, remoendo, aquela pessoa fez isso pra mim. Eu posso sentir raiva e eu posso ter desejos de vingança. Eu posso não ser agressivo, ser uma pessoa fria, calculista, mas ficar ali maquinando, pensando como que eu vou prejudicar aquela outra pessoa. Disfarçando talvez aquela raiva que estou sentindo. Consegue perceber que uma mesma emoção, a raiva, ela pode ter várias possibilidades de sentimento? Tudo isso vai depender do quê? De como a pessoa lida com essa emoção e como que ela luta com ela. Então isso são as respostas proporcionais. Existem outras possibilidades para gerar um sentimento secundário, uma emoção secundária ou um sentimento, que é a evitação da emoção, como é, por exemplo, o caso do medo. Quando a pessoa desperta a sensação de medo, mas ela começa a ter um sentimento de pânico, por exemplo. O sentimento de pânico, ele é o quê? Evitar o medo a qualquer custo. Em todos os clientes que eu já atendi na hipnoterapia que têm ou que já passaram por crises de pânico, o maior problema deles que desencadeava a crise não era o gatilho fora, o gatilho externo, do tipo ficar sozinho, ou chuva, ou medo de qualquer outra coisa. Era o medo de ter a crise de pânico. Ou seja, era o sentimento, a tentativa de evitar que o problema acontecesse, isso despertava neles uma crise de pânico. E aí gera, claro, vários problemas, estou falando já de um transtorno, de uma doença. Mas normalmente quando eu tento evitar uma emoção, isso pode gerar um problema pior que vai trazer prejuízo para a minha vida. Quando a gente fala da homossexualidade, isso pode gerar várias coisas muito importantes. Então, uma mesma emoção primária pode despertar em pessoas diferentes, com históricos de vida diferentes, com pensamentos, formas de pensar diferentes, respostas, ou seja, sentimentos diferentes. A raiva, o medo, a tristeza pode gerar em cada pessoa uma forma diferente.
Quando, por exemplo, você passa por um processo de luto, né? Perdeu alguém, é completamente natural sentir tristeza. Completamente normal, natural, sentir tristeza. Só que se você não se permite viver essa tristeza, ou seja, o sentimento que você gera é um sentimento de que eu preciso estar bem, eu preciso ser forte para dar apoio para minha família. Eu preciso ser forte nesse momento, eu não me permito sentir a tristeza, e porque eu tenho que cuidar das coisas que tem ali, do velório, de todas as outras coisas. Essa resposta adaptativa, esse sentimento de tentar ser forte, a pessoa às vezes ali aparenta que ela está bem para as outras pessoas, mas no fim ela não está tão bem assim. E aí, às vezes, isso pode gerar uma depressão depois, por exemplo, porque ela não deu vazão à emoção. E isso a gente vai falar um pouquinho depois. Vamos detalhar algumas outras coisas que é importante para que você entenda o quanto os seus problemas emocionais estão impedindo você de se aceitar, ou vice-versa, como a gente falou lá no começo. É muito importante que você saiba que toda emoção é uma resposta adaptativa do corpo físico. Isso não é um processo mental, é um processo fisiológico. O que isso vai acontecer? Vai gerar alterações hormonais no seu corpo físico. E isso acontece em fração de segundos. É por isso que nós fazemos as expressões faciais. O cérebro dispara vários neurotransmissores, agentes químicos, substâncias químicas que vão fazer com que a gente tenha reações, com que eu queira bater ou com que eu queira fugir, me esconder, de acordo com tudo isso. Essas alterações hormonais, elas acontecem de uma forma muito rápida. E para quê? Para que eu esteja pronto para reagir, para me manter vivo. De tudo no nosso corpo, de todo o funcionamento, existem duas coisas que são muito importantes. É o instinto de sobrevivência e o instinto de perpetuação da espécie. Essas duas coisas são importantes. Nós, como homossexuais, o instinto de sobrevivência, já que a gente sabe que não vai perpetuar a espécie, o nosso instinto de sobrevivência ele é muito maior. Isso faz com que a gente tenha isso disparado o tempo inteiro. Por isso, as emoções em nós, elas são mais marcantes. A gente consegue sentir mais, a maioria principalmente, do que as outras pessoas que vai ter a questão da reprodução para pensar também, né? Quando eu negligencio essa resposta automática do meu corpo físico, ou seja, quando eu não dou valor a isso, que é o caso da tristeza, do medo, isso pode afetar a minha saúde física e a minha saúde emocional. Por quê? Porque o meu corpo disparou neurotransmissores, disparou hormônios e eu não lidei com aquilo. Se eu, por exemplo, sinto raiva e eu vou lá e eu descarrego aquela energia, socando um travesseiro, gritando, o que acontece? Aquela energia do neurotransmissor que foi liberado, eu vou gastar aquela energia, isso não vai ficar circulando no meu corpo. Agora, quando eu sinto raiva e eu engulo aquilo, essa energia, esses neurotransmissores vão ficar circulando em mim, me fazendo mal, adoecendo. Muitas pessoas acabam desencadeando um câncer por causa dessas mágoas, desses rancores, de raivas que não puderam liberar, de mágoas, de tristezas, de todas as coisas. Então, quando a gente não dá vazão a essas emoções, a tristeza, quando você não chora, ao medo, quando você não treme, o corpo físico ele tem um mecanismo de liberar o medo, que é o tremor. Quando você treme, você libera esse medo, por exemplo. E se você não se permite fazer isso porque você tem que transparecer para as outras pessoas que você está bem, isso vai fazer mal para o seu corpo. Isso torna algo pesado para você carregar, vai se tornando um fardo emocional para você carregar. E aí se transformam em sentimentos e ressentimentos pesados. É aí que o medo, a raiva e a tristeza vão se transformar em culpa, vergonha, insegurança, baixa autoestima, sentimento de inadequação, sentimento de não pertencimento, e tudo isso faz com que a gente tenda, como homossexuais, se prender e esconder lá no armário. Tudo aquilo que a gente escondeu quando era criança, porque não podia lidar com isso anteriormente, a gente continua fazendo isso até hoje, porque foi assim que a gente aprendeu, né? O nosso corpo ele vai aprendendo por repetição. Muitas vezes nós ficamos revoltados, né, muitos gays revoltados, por quê? Porque não puderam lidar com a sua raiva de uma maneira produtiva. Então,
Entenda que toda emoção é uma resposta automática e adaptativa do próprio corpo físico. Isso é maior do que o seu processo de pensamento. É muito mais rápido, não tem como controlar. Outra coisa que você precisa entender é que, como isso é automático, não dá para evitar sentir as emoções. Se você é um animal mamífero, isso vai acontecer no seu corpo. E você é um animal mamífero, né? Você não é uma galinha. O processo emocional, ele é muito mais forte em nós do que o processo de pensamento. É muito mais forte, muito mais rápido do que a moralidade, do que o pensamento filosófico. Ah, mas o correto seria fazer isso, fazer aquilo outro. O correto seria, mas o seu corpo físico não entende isso. Para você ter uma ideia de proporção, a sua parte emocional corresponde a 95% da tua capacidade de processamento de informação. E o seu processo lógico, racional, somente 5%. Isso aqui é uma noção de proporção, na verdade até um pouco mais. E eu não vou me lembrar aqui exatamente, mas assim, a sua parte emocional, o seu cérebro límbico, que cuida disso que eu estou falando aqui agora, ou eu chamo de mente subconsciente, ele processa coisa de 16 bilhões de informações ao mesmo tempo. Enquanto a sua parte racional processa cerca de 40 informações ao mesmo tempo. Isso aqui se fosse traduzido em linguagem computacional, por exemplo. Consegue perceber como é muito mais forte? Então, quando você tenta evitar sentir as suas emoções, você vai perder essa briga. Você não vai ganhar. Não tem como você evitar sentir as emoções. E aí uma coisa muito importante. Normalmente, as pessoas quando elas estão com algum problema, elas falam, eu não quero sentir isso. Ah, isso aqui é desconfortável demais. E aí a gente foge do desconforto e vai tentar ficar só vivendo as coisas boas. Viver o mundo de Bob, o mundo fantasioso, onde tudo é bonito, tudo é perfeito, a casinha da Barbie, viver lá onde todas as pessoas são perfeitas. A verdade é que a vida não é perfeita. Não tem como a gente evitar sentir as emoções. E você percebeu que na minha lista do que eu falei das emoções primárias, tem várias, são 6 emoções que nós consideramos ruins e somente uma emoção que nós consideramos boa? A alegria, que seria a boa, junto com nojo, com aversão, que é nojo e aversão, com susto, surpresa, com medo, com raiva, com tristeza e com... Sempre me foge uma. Deixa eu voltar aqui para não ficar... Medo, raiva, nojo, aversão, tristezas, desprezo. E o desprezo e a alegria. Por que que as emoções são mais negativas? Porque é um preparo do seu corpo físico para livrar você do perigo. Se você fosse essa pessoa, sabe o Bambi, lá o viadinho, não agora, tô falando aqui da gente, né, os gays, falando do Bambi, que fica lá todo bobinho, cheirando as coisas. É uma presa muito fácil. Vai vir um lobo, vai vir um leão, vai atacar e vai matar ele. Agora, quando o Bambi fica espertinho, né? Quando a gente fica prestando atenção, atento, meu Deus, sente medo, sente raiva para se defender, fica triste quando as coisas acontecem, a gente consegue superar, a gente consegue sobreviver de uma forma muito mais poderosa do que se você ficasse vivendo no mundo cor-de-rosa. Então entenda que as emoções, elas são essenciais, elas fazem parte da sua vida. Ou seja, não dá para controlar as emoções. A resposta automática do seu corpo vai vir, quer você queira, quer não. O que a gente pode é controlar a minha reação a essa emoção. Ou seja, eu posso controlar esse processo de pensamento e trabalhar para que eu não fique ressentido. E trabalhar para que eu não fique magoado. E trabalhar para que eu não fique remoendo aquilo, para que eu não fique revoltado. É esse processo do sentimento, da emoção secundária, que eu posso lidar com ele. Mas a emoção primária, essa resposta adaptativa, esses hormônios que são liberados no meu corpo, não dá para controlar. Então presta atenção, você pode controlar a sua reação ao que você sente e não controlar o que você sente. É aí que muitos de nós, e eu vivi assim uma boa parte da minha vida, passam uma vida inteira infelizes, sofrendo, não se aceitando, porque querem controlar as sensações. Inclusive, muitas pessoas que procuram a terapia, mesmo eu explicando isso que eu estou explicando para vocês agora,
Chega no momento em que vão passar pela dificuldade e falam assim, mas eu achei, mesmo eu explicando várias vezes, de várias formas, só falam assim, mas eu achei que quando eu fizesse o tratamento eu não ia mais sentir tristeza, eu não ia mais sentir raiva. Meu amigo, sentir raiva, sentir tristeza, sentir medo, sentir alegria faz parte de ser humano. Não dá para evitar isso. Faz parte. Se alguém vier e bater em você, você pode ser um santo, você vai sentir a raiva. Mas aí você pode escolher como você vai evitar, como você vai responder a isso. Essa é a questão. As pessoas querem, de uma forma infantil e imatura, não sentir as coisas. E eu sinto em te informar, não dá. Se você toma um remédio, uma bebida, qualquer coisa, uma substância que te bloqueie qualquer uma das emoções, vai bloquear todas as outras. Porque é um pacote, faz parte. Você não tem como. Inclusive pessoas que tomam medicamentos para antidepressivos e anti-ansiolíticos, por exemplo, costumam dizer o seguinte assim, eu me tornei uma pessoa fria, uma pessoa praticamente sem emoções. É como se a vida não tivesse sentido. Sabe? Uma pessoa reta. Quando na verdade nós somos assim, picos e vales, né? Nós temos altos e baixos. Essa é a vida. Então, não dá para você controlar as suas emoções, você pode controlar a forma como você se sente. E é importante que você entenda, como eu já te falei, que as emoções fazem parte. Faz parte do que é ser humano. Se você for olhar para uma galinha, para uma lagartixa, para um passarinho, por exemplo, você não vai conseguir ver na face desse animal se ele está feliz, se ele está alegre. Por quê? Porque ele não tem essa capacidade. O cérebro desses animais não tem a parte límbica que eu falei aqui para vocês, ou essa parte subconsciente, para processar esse tipo de informação. Eles sempre vão responder ao estímulo. Se você bater nele, ele vai gritar, ou vai se defender, vai reagir. Mas ele não vai sentir medo, raiva, nojo, tristeza. Ele só vai se defender. Agora, um animal, por exemplo, um cachorro, se você bater nele, ele vai avançar e vai morder você. Mas, a não ser que você faça isso repetidamente, daí você vai condicionar o seu animal, é diferente, né? Ele não vai guardar rancor de você, ele vai ficar condicionado. Toda vez que ele vê você, ele sabe que você bate nele, então ele já vai ficar agressivo, né? Ele vai sentir esse medo. Agora, nós, seres humanos, não. Nós guardamos a raiva, o ressentimento. E é aí que mora o grande perigo, né? Mas eu vou falar disso um pouquinho depois. A gente precisa entender que sentir emoção faz parte da nossa adaptação para a nossa convivência em bando. Como eu estava falando da lagartixa, você raramente vai ver um bando de lagartixa. Né? Até tem bando de galinha, elas até vivem ali, mas não é muito assim por amor, eles não têm essa conexão. Vivem ali porque vivem ali. Tanto é que galinha é um bicho muito fácil de um animal predador pegar, porque elas não se protegem. Né? Quando uma galinha se assusta, inclusive elas podem morrer de susto. Eu tenho alguns conhecidos que trabalham em granja de frango, tem todo um protocolo para você trabalhar numa granja de frango. Você não pode falar alto, você tem que andar devagar. Porque um susto que der numa galinha, ela morre do coração imediatamente. Quando ela se assusta, tem um susto muito grande. Então, se é um animal que está solto, ele está um pouco mais acostumado a vários estímulos. Mas quando ela está confinada, se uma galinha tem susto, se dá uma explosão, morre todas as galinhas. Isso acontece, tá? Então, nós temos a possibilidade, a capacidade de demonstrar na nossa expressão se nós estamos tristes ou felizes ou com raiva. E aí os outros animais do bando vão perceber. E talvez isso vai demonstrar para eles, nossa, essa situação é perigosa, eu preciso ficar prestando atenção. Esse lugar aqui é bom, aquele outro animal ali, assim como eu, está feliz. Então essas respostas, as emoções sempre vão trazer para a gente resposta adaptativa. Facilitam a nossa convivência em sociedade. E isso tudo é a base da empatia. A gente consegue sentir empatia à medida em que a gente consegue perceber como as outras pessoas estão se sentindo. Aí, disso tudo que eu falei para você, é importante que você entenda o seguinte. Eu já estou terminando essa parte teórica aqui, tá? É importante que você entenda o seguinte. Essa comunicação entre os instintos de sobrevivência e as suas emoções, ela é direta, não passa pelo filtro racional. As emoções, elas têm essa função muito importante de sobrevivência e perpetuar a nossa espécie. Elas são uma fonte de força que dão poder às nossas ações. Você já viu uma pessoa dizer assim, hoje eu fui treinar na força do ódio? Ou seja, ela usou a raiva dela, aquele ódio, para usar como força para treinar, para fazer o exercício físico lá.
E isso acontece para nós. A emoção, ela tem esse poder de nos dar mais capacidade de fazer as coisas. Quando algo ameaça a sua integridade física, né, você tem a capacidade de enfrentar aquilo com uma força que você não achava que teria. Quando alguém vem lutar contra você. Então as emoções, elas fazem parte dessa comunicação muito rápida, né? E aí a última coisa que eu quero dizer para você é que todas as emoções que você sente e tudo que você experimenta ao longo da sua vida, relacionados a essas emoções, fica armazenado no seu cérebro, dentro da memória de longo prazo, que é algo que eu chamo de mente subconsciente. Tudo isso fica armazenado. Mesmo que você não se lembre conscientemente disso, isso fica armazenado e vai despertar em você processos que você talvez não consiga perceber. É o caso, por exemplo, de pessoas que têm fobia de alguma coisa. Fobia de um animal, fobia de altura, fobia de lugar fechado. É muito possível que essas pessoas experimentaram em alguma fase da sua vida, mesmo que não lembra de algo traumático, que tenha feito com que essas pessoas tenham sentido um medo intenso. E agora, quando elas vão simplesmente imaginar essa situação, não precisam nem passar por aquilo, elas já sentem todas as reações, o cérebro já dispara automaticamente os neurotransmissores, os hormônios, para que essa pessoa já se prepare para aquele perigo. E aí ela não consegue viver a vida dela porque ela tem aquela fobia. Então, mesmo que você não se lembre de alguma coisa, essas emoções que vão ficando armazenadas, elas começam a moldar a forma que a gente enxerga a realidade. E é aí que mora o perigo. Porque a gente começa a construir uma tela no qual a gente vai enxergar a realidade através dessa tela. Eu não enxergo as coisas como elas são, mas através desse filtro dessa tela, e isso é muito prejudicial. Então, via de regra, meu amigo, as suas emoções, elas são muito boas. Só que quando elas não são resolvidas, quando você não lida, quando você não dá vazão àquela energia, isso pode ficar armazenado, te prejudicar e adoecer você, física ou emocionalmente. É aí que nós ficamos vivendo, principalmente nós como homens gays, baseados nos ressentimentos, nas inseguranças, na culpa, na vergonha, muitas vezes na apatia, na dificuldade de demonstrar alguma coisa, na intolerância e na revolta. E aí, isso é tão prejudicial que você não consegue perceber o que está acontecendo. Porque você já está tão acostumado a reagir dessa forma, o seu filtro, a sua tela pelo qual você enxerga a realidade já está tão pronto daquele jeito que você tem dificuldade de enxergar qualquer outra possibilidade. Quando a gente está acostumado a viver no armário, a gente começa a achar que isso é normal, que não tem o que aceitar, que não tem o que fazer, é assim mesmo e eu tenho que conviver com isso. A gente acha que tem alguma coisa de errado com a gente, que é a vergonha. Eu acho que eu só faço coisa errada, que é a culpa. Ou que nós não temos o direito de ser felizes. O tempo vai passando e a gente não consegue compreender que isso é só um amontoado de ressentimentos que a gente vai guardando, de emoções que nós não conseguimos lidar lá na nossa infância. E aí, a maioria de nós, inclusive, tem essas mágoas, esses ressentimentos contra nós mesmos. E é por isso que alguns entram em depressão, sofrem com crise de ansiedade, têm crise de pânico, e por não conseguir lidar, e muitas vezes por não ter ajuda, chegam ao extremo de tentar contra a sua própria vida. Tendo explicado isso para você, agora você já sabe que as emoções elas são parte importantíssima, são 95% de quem você é. Você precisa agora dar uma atenção especial para suas emoções. Por quanto tempo você vem negligenciando aquilo que você sente? Por quanto tempo você tem engolido a raiva, não tem lidado com o medo, não tem chorado as suas tristezas? E muitas pessoas, lembra quando eu falei do sentimento de evitação? Tem muita gente que não quer chorar porque tem medo de entrar em depressão. E é exatamente o oposto. Quando você não chora, você está muito mais suscetível a entrar em depressão. Você pode chorar, você pode colocar para fora a sua raiva, desde que você faça isso de uma forma saudável. Como, por exemplo, se você sente raiva, entra no seu quarto e grita num travesseiro, soca esse travesseiro, libera essa energia. Você está fazendo isso de uma forma saudável, sem se prejudicar e sem prejudicar ninguém. Se você deseja ter uma vida saudável, precisa olhar urgentemente para suas emoções. E aí, cara, não tem como você tratar as suas emoções sem você aceitar que você é gay. Porque a maioria das emoções que você sente estão interrelacionadas com o fato de você ser gay.
E aí você pode optar pelos dois caminhos. Ou você vai tratar suas emoções, e isso vai facilitar o seu processo de aceitação, ou você começa a trabalhar o seu processo de aceitação e isso vai facilitar você lidar com as suas emoções. E existe ainda uma terceira possibilidade que é ainda melhor. Você fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que é cuidar das suas emoções enquanto você passa pelo seu processo de aceitação. É isso que eu proponho no meu processo terapêutico com os homens gays. Como terapeuta e como um homossexual, eu posso ajudar você a fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Nas mentorias em grupo, que é a mentoria Aceite-se, ou nos processos individuais, à medida em que a gente for trabalhando os contextos, as coisas que você passou, as emoções que você sentiu, que é do lado emocional, nós vamos trabalhando também o processo de aceitação. E aí você consegue ter resultados muito mais rápidos de lidar com tudo isso que eu te expliquei aqui hoje, para que você viva uma vida feliz. É possível você ser feliz sendo gay, é possível você lidar com todas essas emoções, é possível você investir na sua saúde emocional e você aceitar sendo gay. E aí, cara, eu preciso dizer isso para você para a gente encerrar esse vídeo agora. A porta que eu falei lá no começo para você abrir e viver feliz, saudável com as suas emoções é cuidar das suas emoções. E para isso vai exigir que você tenha um esforço consciente, para que você tenha uma dedicação. É você quem precisa escolher: eu vou cuidar das minhas emoções. Existem várias formas que você pode fazer isso, várias linhas terapêuticas, e eu estou te propondo então aqui o meu trabalho. Não espera o seu corpo físico adoecer. Não espera você ficar mal, você não poder trabalhar, você ter que fazer cirurgia, você ter que fazer um tratamento caro com medicamento que muitas vezes não vai resolver o problema. Cuida das suas emoções agora. Tudo que você sente precisa ser acolhido e precisa ser resolvido. É isso que vai garantir para você a sanidade, para que você seja muito feliz sendo um homem gay. É esse ponto que eu quero te ajudar a chegar. Se esse vídeo foi útil para você, curte, comenta aqui, compartilha, manda para outras pessoas. Se você ainda não segue, segue aqui o canal já. E eu quero te agradecer por você ter ficado até aqui e eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Eu vejo você no próximo vídeo em que a gente vai falar sobre mais assuntos, como que você pode aceitar a sua sexualidade e ser feliz sendo um homem gay. Eu te vejo lá.